Eu vou começar retomando a campanha da CNBB de 2004. Na semana de comemoração do Dia Mundial da Água, a Comissão Socioambiental Interreligiosa da Paróquia dos Dominicanos lembra a campanha da CNBB de 2004. Nessa campanha, a CNBB chamou atenção para o valor vital da água para todos os seres vivos. Chamou atenção para a sua importância e para a necessidade da participação popular no gerenciamento da água no Brasil. Nós estamos aqui 17 anos depois para resgatar esses mesmos valores que ainda não foram atingidos. Nesse movimento, nessa luta, a Comissão Socioambiental Interreligiosa da Paróquia dos Dominicanos chama Isaura Leite para apresentar o palestrante de hoje. Então, o Arlindo, ele Arlindo Esteves Rodrigues. Ele é professor e pesquisador na área de Sociologia Ambiental e Ecologia Política Ambiental. É professor em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo e pós-doutor com a pesquisa Gestão Hídrica, Governança dos Bens Comuns. Esse livro aqui. Tá? Ele é membro do Fórum Alternativo Mundial da Água, FAMA, e Waterlake Gobak. Então, eu teria uma pergunta, uma provocação para o Arlindo. No fórum, a minha provocação já vou colocar. No fórum FAMA, a mensagem principal é: a água não é e nem pode ser mercadoria. Não é recurso a ser apropriado, explorado, destruído, para o bom rendimento dos negócios. A água é um bem comum e deve ser preservada e gerida pelo povo para as necessidades da vida, garantindo sua reprodução e perpetuação. Então, essa é a minha provocação. É isso mesmo, André? É isso mesmo, a água não é mercadoria, a vida não é mercadoria. Nós temos um desafio civilizatório de, como dizia o nosso querido Ben Said, estamos na bifurcação da história, mais uma bifurcação da história. Por um lado, a gente tem o capital hegemônico, isso expressado no pensamento rentista, e aí eu me aproprio muito das ideias do professor Ladislau Dalbor e Chesney, que qualquer coisa que se possa gerar renda é mercadoria. A vida é mercadoria. Eu tenho chamado essa turma de lucreiros. Os lucreiros. Então, para os lucreiros, qualquer coisa é mercadoria, a vida é mercadoria. E essa lógica tem nos levado a uma crise socioecológica nunca antes na nossa história da humanidade, né? E que, de novo, se apropriando do Dalbor, nós estamos destruindo a natureza para proveito de poucos, né? E um relatório da Oxfam, no fim do ano passado, mostrou quantitativamente o que a gente tem apontado, né? Então, os bilionários mundiais, no ano 2020, aumentaram a sua rentabilidade em trilhões de dólares, enquanto milhões de pessoas foram jogadas abaixo do nível da miséria. Né? Agora, temos alternativas? Sim, a bifurcação tem outros caminhos. Primeiro, a grande chamada nossa no FAMA: a água não é mercadoria, a água é um bem comum. Mesmo a água é um bem comum, ela, conforme a gente fez a reflexão no livro, tem que ser problematizado, né? Na relação Estado e a relação de gestão coletiva. Bens comuns é um conceito inspirado na nossa querida Elinor Ostrom,
que ela, de certa forma ou de outra, repudia a opção da solução privada de gestão dos bens comuns e, ao mesmo tempo, rejeita a gestão estadual, né, governamental desses mesmos bens. Por que eu falo problematizar? Porque nesse momento histórico a gente tem que fazer um mix dos dois. Tanto que num livro posterior à governança dos bens comuns, a própria Austin dá ao braço a torcer e fala assim, isso funcionou nas pequenas soluções, das pequenas comunidades. A gente não viu isso funcionar em grandes projetos, né? Até por questões de processos históricos. Aí a gente vai ter que namorar com o pensamento da revolução permanente de Trotsky. Eu não consigo ter uma solução isolada, uma experiência isolada, apartada do planeta. A solução é planetária, né? Nesse momento histórico, em construção de transição, temos que brigar por uma gestão competente governamental, dialogando com o coletivo. Algo parecido com as experiências colombianas e mexicanas, onde você tem a captura e o tratamento da água era de responsabilidade governamental e a distribuição e o controle, né, do seu uso é coletivo pela comunidade. Então, a experiência mais virtuosa que eu conheço, ela faz o mix dos dois. Então, continuo fiel ao que eu escrevi no livro, né? Que a água não é mercadoria, a vida não é mercadoria, a natureza não é mercadoria, ela é um conceito, de novo, usando um indígena colombiano, ela é de ninguém, mas de responsabilidade de todos. É algo bem coerente, dialogando bem com os ensinamentos dos livros sagrados. Respondi? Respondeu. Tá joia. Respondeu. Então tá bom. Mas qualquer dúvida, estamos disponíveis a tratar. Eu preparei para hoje, né, quando fui convidado, e agradeço muito o convite e a oportunidade de travar esse diálogo e rever pessoas muito gratas da economia de Clara e Francisco e o casal Alan e Fernanda. É bom sempre vê-los. Então, quando eu recebi o glorioso convite, que me muito honrou, a pergunta foi: o que você gostaria de tratar em relação à água? E eu optei pela questão dos rios aéreos, que faz a conexão entre a nossa querida Amazônia e a torneira, a água na nossa torneira. Por que eu fiz essa opção? Porque quando a gente faz uma relação humanidade-natureza, é tudo interconectado, né? Nada, não há lixo, não há sobra, são ciclos dentro de ciclos, tudo fala com tudo, nada vem do nada e nada vai para o nada, né? Pensando nessa linda bola azul solta no universo, não tem fora, está tudo dentro, né? E a gente tem que repensar a forma que a gente se relaciona com a natureza. Temos que ter a troca de uma relação instrumentalizada, onde a natureza é apenas um insumo, vírgula, um recurso natural que tem que ser explorado, esgotado, para maximizar lucro. A gente tem que repensar isso.
nosso olhar para a natureza é resgatar, como fala nosso querido espanhol Juan Martinez, Alia Martinez, temos que resgatar o sagrado da nossa relação humanidade e natureza. Então, é o olhar de compaixão, é o olhar de pertencimento da grande comunidade chamada planeta Terra. Isso, nossos parentes indígenas nos ensinam de uma forma magistral, né? Beleza? E aí eu optei em cima das experiências traumáticas do ano passado em relação às queimadas criminosas que ocorreram e uma iminente crise hídrica que está por vir na região sudeste, eu resolvi falar um pouco dos rios aéreos. Perfeito? Eu vou disponibilizar um pequeno PowerPoint, mas antes eu vou deixar no chat. Eu tive a preocupação de colocar a apresentação no meu blog. Aí quem tiver a vontade de acompanhar no seu próprio computador a apresentação, basta fazer o download que está no meu blog. E o endereço certinho eu acabei de colocar no chat, tá bom? Ok, obrigado. Já vimos lá. Maravilha. Já apareceu para nós aqui. Joia, já apareceu aqui. Maneiro. Vocês conseguem ver minha tela ou não? Sim. Show. Sim, todos. Sim, conseguimos. Então, a gente tem com compromisso social humano a responsabilidade, né, de prover 50 litros de água a dia para as pessoas beber, cozinhar, fazer sua higiene. E esse direito humano foi garantido pela ONU e, recentemente, foi incluído num documento que eu reputo ser muito relevante nesse momento histórico, que é a Agenda 2030. A água é a meta 6, né? Que é água e saneamento para todos. Isto é, a garantia da água em quantidade e qualidade necessárias para todos. Perfeito? Aí está uma imagem que eu termino o livro, que é uma provocação bem interessante, que eu reputo bem interessante. Está assim, uma persona, né, olhando o copo vazio, a torneira vazia e o encanamento ligando a um lago ou um rio seco, né? A minha grande provocação é que a gente precisa sair do estágio de alienação hídrica, onde a gente acha que basta abrir a torneira, vir a água e pagar a mensalidade para o provedor hídrico. Não, a gente tem que entender que a água que está na nossa torneira é fruto de um processo, de que esse processo tem a captação da água, o tratamento da água, o consumo e seu retorno para o leito dos rios, para o leito dos lençóis, para o leito para a natureza, né? E esse ciclo de consumo está debaixo de um grande ciclo, que é o ciclo hídrico, né? Nós, de certa forma ou de outra, nós participamos desse ciclo. E manter esse ciclo virtuoso
da água é uma das nossas responsabilidades, seja como cidadão, seja como consumidor. E esse ciclo começa com a relação da evotranspiração. Eu vi o vídeo da água viva, acho que é água viva, fugiu o nome. O vídeo que vocês viram ontem. Né? De onde vem a água? De onde vem a água. E esse vídeo explica muito bem essa relação da floresta no processo de ciclo hídrico. E por isso que quando a gente fala, primeira coisa que devemos fazer para plantar água é plantar florestas. Não é coincidência que o Dia Mundial da Floresta seja um dia anterior ao Dia Mundial da Água. Né? Nesse ciclo tem um processo que a gente não fica atento e é fundamental até para as áreas urbanas. Por que eu falo? Um dos fatores de retenção de enchente nos grandes centros é você ter arborizações saudáveis. Por quê? A árvore, assim como a água subterrânea, elas são grandes caixas d'água. Então, quando tem água em excesso, eles absorvem como se fosse esponja e vão liberando água aos poucos, conforme vai ficando o tempo mais seco. E isso faz parte do ciclo hídrico. Veja que engenharia que a natureza nos apresenta. E a gente tem que entender essa engenharia. E por isso que um dos primeiros passos que temos que ter é um profundo respeito, um profundo preocupação e cuidado das florestas. Por isso que a gente fez campanhas, fizemos barulhos contra a lei florestal, que encurtava as margens dos rios em termos de proteção vegetal. Né? Porque quanto mais essa proteção, mais água é produzida por esta proteção. Né? E aí o avanço, né, dos lucristas em cima das margens, da proteção verde das margens hídricas, encurta e diminui a potência hídrica dos rios, dos lagos. O que é interessante na relação floresta amazônica e a nossa torneira da região sudeste, na produção dos rios aéreos, tem uma variável muito interessante que a gente tem pouco explorado, que é o aquífero Alter do Chão. Não é só uma grande quantidade de água na superfície. Né? A floresta também puxa, né, as grandes raízes das grandes árvores, essas raízes puxam água também dos aquíferos. E na região amazônica há um aquífero extremamente poderoso, extremamente calderoso, que é o Alter do Chão. Veja que é um sistema harmonioso, multiplataforma, né? A gente chama de oceano verde, e esse oceano verde, com as árvores, fazendo a captura da água e, através das folhas, a emanação desta água na troca de CO2, quer dizer, ela dá para a atmosfera gotas d'água e, em troca, recebe
o CO2, o gás de efeito estufa. Quer dizer, ele faz dois serviços para nós. Primeiro, reduz os gases de efeito estufa, melhorando a nossa situação em termos das mudanças climáticas e, ao mesmo tempo, produz a umidade necessária para a saúde hídrica do continente, né? Isso se frutifica com o nome dos rios voadores. Observem que os rios voadores eles se formam na Amazônia, voam ali pela beiradinha do Acre, bate nos Andes, ao bater dos Andes, alimenta outra caixa d'água, que são a parte congelada, né, dos Andes, né, aquela parte branquinha. Quem alimenta aquilo? Os rios aéreos. Para que serve isso na grande engenharia da natureza? Quando tem estiagens, são essas geleiras que alimentam a saúde hídrica do Chile, do Equador, né, dessa parte de cima da Colômbia, né, mas principalmente o Chile, Bolívia e Equador. E, ao bater lá, alimenta os Andes e vem para dentro do continente, em 3 caminhos. Observe que primeiro alimenta o Cerrado, depois a região sudeste e desce para os Pampas. Tem um site no Facebook que eu acho muito bacana, que eu vou mostrar a figurinha para vocês. Mas antes queria destacar o volume de água. Observem pelos dados que estão disponíveis no livro do Antônio Nobre, o volume de água dos rios aéreos, o volume é superior à quantidade de água que o Rio Amazonas desemboca no Oceano Atlântico. Enquanto o Oceano Atlântico tem 17 trilhões de água dia, os rios aéreos são 20 trilhões, perdão, de água dia. E vejam como esse indicador que está no livro mostra como a gente tem que se preocupar com o desmatamento. Por quê? Esse volume, na época do Brasil intacto, né, do Brasil sob gestão indígena somente, era de 25 trilhões. Nós perdemos 5 trilhões de volume de água nesse processo de desmatamento, de ruptura do ciclo hídrico. Voltando, é bem simpático esse site no Facebook, sugiro muito vocês acompanharem o trabalho deles, que é a Árvore e o Ser Tecnológico, né? Ele mostra como a natureza é inteligente. Né? O que eu chamo de engenharia da natureza, né? Esse site chama Árvore e Ser Tecnológico. Aqui tem um mapa bem interessante que mostra as setas dos rios, alimentando São Paulo, Cerrado e os Pampas. Agora, hoje, temos riscos. Esse ciclo, essa engenharia, esse ciclo virtuoso da natureza tem sofrido ataques, né? Ataques da sociedade, né? Primeiro, a questão do própria mudanças climáticas, desmatamento e agrotóxico, né? E eu selecionei aí e queria no meu livro eu faço uma redefinição que tem um rapaz simpático gritando mito, né? No livro eu explico que a gente tem que desconstruir o mito de que a floresta, a natureza, é inimiga do progresso, inimiga do desenvolvimento.
eu não gostaria de usar a palavra progresso, tira o progresso, do desenvolvimento. Tá joia? É um mito que a gente ouve desde a década de 70. Pelo menos eu ouço desde a década de 70, que a gente tem que esgotar a natureza para essa natureza nos tornar, gerar renda, gerar riqueza. A questão de saúde hídrica, nós temos dois problemas grandes. O agrotóxico e o jogar de resíduos sólidos, resíduos dos grandes centros, né? São dois processos, né, que têm causado perda da qualidade hídrica. E aí, por que eu trouxe isso? Porque a gente tem que garantir qualidade e quantidade. Então, na questão do desmatamento, a gente perde quantidade hídrica. Mas quando a gente dialoga com o esgoto jogado sem tratamento e o agrotóxico, a gente também está discutindo qualidade. E aí volta a uma garantia que a ONU sancionou, né, que qualquer ser humano neste planeta tem o direito a ter água na quantidade e na qualidade necessária à sua reprodução. Perfeito? Eu trouxe esse slide muito para homenagear a nossa querida Bombardi, que faz um trabalho de denúncia sobre o uso indiscriminado, criminoso do agrotóxico pela nossos fazedores de commodities brasileiros, né? E, infelizmente, essa pesquisadora valorosa nossa está sendo, eu ia falar a palavra expulsa, mas não é a palavra mais adequada, mas ela está precisando se exilar por ter sido ameaçada e, de uma forma muito incisiva, sua casa invadida, seu computador capturado, a sua vida hoje está escondida em algum lugar desse Brasil, esperando as condições para ir para a Bélgica, ser mais uma exilada política brasileira. E essa geografia do uso do agrotóxico aponta como a gente, de uma forma criminosa, está comprando veneno rejeitado, proibido na Europa, né? E a gente aqui está usando a bel prazer. Sendo que aqui ainda tem dois problemas. Primeiro problema é os estudos de impacto humano desse agrotóxico não considera assim, um agrotóxico tem impacto X, A. Um agrotóxico B tem impacto Y. Ninguém fez ainda, quando se junta A com B, que é a prática usual da nossa agricultura de commodity, né? Sabemos por reportagem o quanto isso foi nocivo para a plantação de uva no Rio Grande do Sul, quando é pulverizado de agrotóxico nas plantações de soja, e aí as plantações de uva ao redor são aniquiladas, as doenças causadas pelas pessoas que trabalham diretamente, que são impactadas indiretamente, né? E como isso também é usado como arma contra nossos indígenas. Na essência, parte da parte química desses agrotóxicos são processados do agente laranja usado nas guerras dos Estados Unidos contra a Ásia, só para ter ideia da confusão. E segundo, que eu até reportei no livro, a Noruega proíbe
a venda de agrotóxico no seu país. Agora, de uma forma bem questionável, né, eu trabalho com a hipótese que a palavra hipócrita poderia ser usada, mas vamos ficar na questão só do questionável. O comportamento europeu de proibir que se venda, mas não proíbe que se produza. Então, se produz para vender para os países menos rígidos em termos de saúde pública. Mas o que eu coloco no livro é um tiro no pé. Como eles não entenderam que a natureza é uma coisa só, essa soja que usa agrotóxico no Brasil vai para a Noruega alimentar o salmão. A gente sabe que quimicamente os peixes não exalam química, eles acumulam química. Então, o norueguês, que na sua lei proíbe o uso de agrotóxicos porque querem comer alface bonitinha, estão comendo salmão com agrotóxico vendidos no Brasil que ele proibiu na terra dele. É esta lógica pouco inteligente do sistema capitalista. O desmatamento, além de prejudicar diretamente a reprodução hídrica, é a segunda maior causa das mudanças climáticas. Por quê? Ao desmatar, ao matar, né, ao assassinar uma árvore, nós liberamos o CO2 que ela acumulou durante centenas de anos. Por isso que o Brasil é um dos maiores que contribui para as mudanças climáticas, não pela questão do fóssil, mas sim pela sua força de desmatamento. Joia? E aí queria mostrar para vocês esse mapa, como as coisas são interligadas. Observem no mapa à direita, né, o mapa aqui, não sei se dá para ver meu mouse funcionando, né, esse mapa aqui, que é o mapa hídrico brasileiro. Observe como as coisas são interligadas. Se você desmata e reduz os rios aéreos, a gente reduz a calota dos Andes, reduzindo o quê? As nascentes dos rios que alimentam o rio Amazonas. E, por outro lado, a gente prejudica a grande caixa d'água brasileira chamada Cerrado, que por acaso tem o quê? Grande quantidade de nascentes de rios que alimentam a Amazônia. E os grandes rios que alimentam o Nordeste, Sudeste e Sul. Então, se você seca os rios aéreos, imediatamente a gente seca a caixa d'água do Cerrado. Secando a caixa d'água do Cerrado, a gente colapsa todo o processo hídrico brasileiro. Bem, eu vou... esse item eu vou deixar passar, porque a gente... acho que eu falei bastante coisa sobre isso, né, da relação entre a questão hídrica e as mudanças climáticas, né? E queria mostrar para vocês essa foto, né? Observem que a gente está entre trópicos, e entre trópicos é seco. E observem que nós temos aqui a Austrália, nós temos aqui a África, deserto, então deserto no centro da Austrália, um deserto na África, um deserto no Chile, e aqui não é deserto. Por que aqui não é deserto? Porque os rios aéreos alimentam essa região seca. Não tem rios aéreos. O professor Antônio Nobre, na sua publicação, ele levanta a hipótese, ou a gente vira savana, né, ou a gente vira deserto. Na hipótese do professor Nobre, e eu concordo,
o caminho viramos savana no primeiro momento para virarmos deserto, né? Deserto esse que estamos vivendo o processo de desertificação há alguns anos, principalmente a partir do colapso entre o sul da Bahia e o norte de Minas Gerais, por causa das mudanças climáticas, né? Hoje a gente vê a grande preocupação com a saúde do São Francisco. O Grande Chico não é mais o Grande Chico. O Grande Chico hoje não consegue mais chegar no Oceano Atlântico. É o Oceano Atlântico que está entrando para dentro do Chico, a ponto de que a economia agrícola que havia na foz do Rio São Francisco, né, São Francisco, hoje está com sérios problemas de quê? Salificação. Por quê? O mar está adentrando a foz do São Francisco. Aparentemente, a gente olha, o São Francisco está bonitinho, né? A água está lá, mas ao olhar mais profundamente esse processo, a gente vê que não é isso. O Rio São Francisco não está chegando mais no oceano, é o oceano que está adentrando. E com a redução da rios aéreos pelo desmatamento, e esse desmatamento está cada vez mais grave, porque os processos de queimada e incêndios têm reduzido ainda mais, aumentando de uma forma mais agressiva o desmatamento e reduzindo ainda mais os rios aéreos, o processo vai agravar cada vez mais nos rios do Nordeste, vai ser o primeiro a ser sentido, que já está sentindo por causa das mudanças climáticas, e dali para frente é o colapso de toda a força hídrica do continente. Importante ressaltar é que, com a redução e a morte dos rios aéreos, a força de pressão que a floresta amazônica tem, ela, além de tudo, além de puxar água do aquífero, a questão da água do próprio rio Amazonas, mas até que é o menos usado, o aquífero, e o puxar de umidade do Oceano Atlântico, com esse colapso, inverte-se o ciclo. Isto é, ao invés do Oceano Verde puxar umidade do oceano, sem o Oceano Verde, né, é o oceano que vai puxar a umidade do continente, deixando o continente ainda mais seco. Por isso que é um jogo de queda de dominó. Então, se a gente deixar de passar do que a gente chama de tip point, é o ponto sem retorno, as consequências serão muito graves e ela será sentida até para os nossos irmãos argentinos e uruguaios e paraguaios. Toda a América do Sul, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai, sentirão com certeza o processo de desertificação chegará nos pampas argentinos. E esse colapso, o que é assustador, nesse processo não há como alimentar 230 milhões de pessoas. Nós somos, só Brasil, 230 milhões de pessoas precisando beber água, se alimentar, se aciar, né? O nosso problema é o contrário. Como a gente tem uma estrutura sanitária quase medieval, mesmo dentro dos centros, né, nas periferias do centro, né, a gente tem carência. Então, a gente deixaríamos de ter uma carência por ter um colapso generalizado em todo o Brasil
e contagiando os demais países, os demais irmãos da América do Sul. Ações individuais são importantes, né? Mas eu queria muito lembrar que é fundamental ações cidadãs coletivas. Lembro que a água não é de ninguém, mas é de responsabilidade de todos. Amazônia. A água não é de ninguém. A água é responsabilidade de todos. A água não é mercadoria. A água é alguém da nossa comunidade. E aí tem uma sugestão de leitura, né? Alguns vídeos que eu achei interessante e um espaço para a gente dialogar. Ver o que faltou para eu falar. Parabéns. Excelente explicação. Já tem algumas perguntas aqui. Quero saber se eu posso começar a apresentar para você as perguntas. Imagino que sim. Ótimo. Primeiro eu quero fazer um comentário. Eu visitei o Monte Roraima, não visitei o Salto Angel, e lá no monte há rios lá em cima. Esses rios descem em forma de quedas, cachoeiras, que vão alimentar a bacia do Orinoco. E a gente perguntava de onde vinha aquela água toda, né? E o Salto Angel é um salto enorme, né? Além de alto, ele é grande, é muita água, é só chuva. E tem água todo dia. E tem água sempre e todo dia. É apenas a chuva. Então, assim, acabar a chuva, aquilo morre, não tem como sobreviver. Bom, e aí eu pensei, né, se as escolas fizessem estudos do meio em ambientes assim mais evidentes, talvez as coisas pudessem ser melhor. E a propósito de educação, e isso que eu falei faz um gancho com a pergunta do Daniel. Bom, a pergunta dele é o seguinte: nesse momento tão difícil que estamos enfrentando na sociedade brasileira, a negação da ciência, principalmente por alguns governantes, não seria o caso, o senhor não acha que a falta de investimento em educação faz com que a sociedade tenha dificuldade de compreender os graves problemas ambientais que estamos enfrentando? Eu tenho que eu acho que é uma pergunta, eu não pus na lista, mas ela engata nessa pergunta que a Bia fez, é o seguinte, o que dá a impressão, a sociedade sabe da necessidade da água como um bem para todos. Por que ela não agarra esta causa e o que a faz crer que ela é infinita? Eu acho que isso daí eu acho que engata na pergunta dele. Obrigada. Beleza. Eu acabei colocando sabe que na preocupação de ser sucinto, já que a gente teve um probleminha no início, eu queria só resgatar uma parte do slide que é uma provocação minha, até por uma provocação no perfil de, olha, fica aí uma sugestão para um próximo diálogo entre nós, que é quando a gente olha a Amazônia, que é para nós um tema central, né? A gente tem 3 opções em relação à Amazônia. A primeira é fingir que não é conosco e deixar os lucralistas continuarem a destruir. Segundo, lutar para que ninguém mexa nela. E terceiro é incorporá-la num projeto de sociedade 4.0. O que é a sociedade 4.0? É a sociedade do conhecimento, é a sociedade
da ciência, né? A minha posição é a incorporação da Amazônia nesse processo. Por que eu falo isso? Primeiro, a gente recentemente descobriu que a Amazônia não é só fruto de reações químicas da natureza só. Tem a mãozinha humana ali, né? E de que mãozinha humana está ali? São comunidades, nossos parentes indígenas, que estão lá há milhares de anos. Eles conhecem, eles dominam, eles interagem. É parente deles, é o avô, é a avó, né? Vale aí a sugestão do livro do Krenak, que de uma forma soberba explica isso para nós, né? E aí, a grande sacada que se abre para o Brasil, para a nossa grande comunidade chamada Brasil, para o século XXI, é o diálogo profundo entre a ciência e o conhecimento ancestral. Uma das coisas que eu aprendi com contato com nossos parentes é um profundo respeito, que devemos ter um profundo respeito com os nossos ancestrais e entender o que eles estão nos trazendo, né? E aí o que acontece? Ilustrando o que eu estou falando, eu tive uma reunião no Piauí em 2019 e estava o senador Capibaribe. Acho que é isso o nome dele, Capibaribe. É um cara muito simpático do Amapá. E ele estava relatando que ele estava em Manaus e ele tem problema de labirintite. E ele teve uma crise medonha em Manaus. E aí um indígena, né, pajé, né, o atendeu. E tratou dele e tal, e deu uma plantinha. E falou, olha, de tempo em tempo você pinga o sumo dessa raiz na tua orelha, você... E é bingo, né? Ele falou, olha, eu nunca mais tive crise de labirintite. Então, o que acontece? Ao invés de a gente, da turma que fez a primeira opção, que resolveu queimar a Amazônia, não só o vegetal e o seu povo, que é um compromisso nosso, preservar e defender nossos parentes indígenas. São bibliotecas imensas que os insanos estão matando. Os lucristas insanos, na sua insanidade, através dos lucros a qualquer preço, a qualquer custo, estão assassinando grandes bibliotecas de conhecimento, além do lado humano. E aí o que acontece? Se a gente junta esse saber tradicional com a nossa tecnologia e ciência universitária, a gente pode ter uma indústria farmacêutica, uma indústria alimentícia, uma indústria cosmética de ponta, sem agressão à saúde humana e sem agressão à estrutura da grande floresta. E a gente mantendo a estrutura da grande floresta e o seu povo que sabe muito bem cuidar dela, afinal de contas faz isso há milhares de anos, a nossa torneira pelo menos está com garantia que, bem ou mal, teremos condições de possibilitar água, porque também não é garantia real, porque tem outras variáveis nesse todo desse ciclo para a gente ter água na nossa torneira. E aí a gente tem que, como eu mostrei no segundo slide, a gente tem que sair do estágio de inércia, né, que nós estamos atuais, né? A gente está devemos procurar entender o ciclo e atuar enquanto cidadania ambiental, cidadania ecológica. Agora, temos problemas. Eu, essa semana, tive um debate com o pessoal contra cotas. O argumento deles é, mas ao invés de a gente ter cotas, nós deveríamos investir no ensino do primeiro e segundo grau, no ensino médio e fundamental. Aí eu falei, inteligente proposição sua. Agora vamos fazer uma
vamos ver isso na lupa, porque o que esses críticos fazem é, primeiro, não consideram que o ensino fundamental está na mão dos prefeitos e que o ensino médio está na mão dos governadores. E qual o movimento que tem acontecido nos últimos anos? A extrema-direita tem feito a administração desses níveis, que já não era bom. O que eu chamo da Grande República de 21 anos, traduzindo a República eu ia falar assassinos, mas da ditadura empresarial militar, né, que, de certa forma ou de outra, arriou a qualidade de ensino médio e fundamental, né? A gente precisa, em termos de cidadania, buscar, né, a resgatar para um outro patamar. Eu, particularmente, sou extremamente crítico, e eu não estou, graças a Deus, sozinho nisso, né? E aí volto a citar meu querido Dalbor, ensino fundamental e ensino médio não ensina nada para ninguém atualmente. Não ensina economia, não ensina finanças, não ensina ecologia, não ensina a plantar, não sabe colher. Grande parte acha que o leite vem da caixinha da Nestlé, tem todo o ciclo. Então a gente tem que rever o que é que a gente quer em educação. Agora, são várias frentes de luta. O que a gente pode fazer de imediato é levar debates, dialogar com a sociedade no geral, né? Trazendo contraponto, trazendo informação. São várias frentes de luta. A educação é fundamental? É fundamental. Agora, tem algo por trás disso, que é, a partir de informações, gerar conhecimento, que é o grande que os capitalistas adoram chamar, né, da sociedade do conhecimento, a sociedade 4.0, como todos estivessem convidados para essa festa, como na verdade não. Essa festa é para poucos. O que a gente tem visto no Brasil é quase um indicador que essa festa não chega para 10% da população brasileira. O resto é o resto. Vide a nossa gloriosa reunião ministerial que foi divulgada para a sociedade. O que a gente viu ali? A gente viu uma gestão, né, que está preocupada em salvar as corporações e pequena e média empresa. Qual foi a fala da pessoa que deveria estar responsável em manter a saúde econômica do país? Que se exploda. Então, é um todo. São várias frentes. E aí, à frente de uma luta partidária, política partidária, que isso passa pela política partidária de reestruturar a educação na sua formalidade, uma luta de movimento social para a gente levar a informação de qualidade e fazer o debate que essa informação de qualidade vire conhecimento para todos, né? Então, quanto mais capilar for esse debate, mais forte será o nosso conhecimento, porque, de certa forma ou de outra, de novo citando o meu querido Dalbor, quando eu dou minha caneta, eu perco a caneta. Mas quando eu dou informação, eu não perco a informação, né? Aliás, eu brinquei com ele, não, eu só discordo de você que eu acho que a gente não fica na mesma. Porque quando eu dou uma informação, a gente gera conhecimento, eu cresço, a minha informação cresce. É um tipo de dinâmica que ao dar, eu ganho. É win-win, né? Então, são várias frentes. O que veio à mente agora é isso, mas acho que, dado o tempo, eu vou ficar por aqui. Eu espero que tenha respondido. Eu eu acho que você respondeu, inclusive, a pergunta da Érica, que ela fala assim, o que você acha que nós podemos fazer para mudar esse conceito, esse preconceito com relação às questões ambientais? De certa forma, eu acho que você
acabou respondendo, né? Sim ou não? Concluí bem aí? Eu acho que sim, é conversar, dialogar. Então, e aí eu vou chamar o Luciano aqui da nossa comissão para trazer uma prática, uma experiência aqui de São José dos Campos, que é o programa de revitalização das nascentes. Acho que é uma boa oportunidade, Luciano, de você contar um pouco aí sobre isso. Ele que coordena esse programa. Olá, boa noite a todos. Agradeço, Pia, dei a sugestão, porque o professor comentou sobre o papel da educação, e esse programa, né, além da parte de conservação, ele tem um forte apelo educacional, né? Então, bem rapidamente, eu trabalho na Prefeitura de São José dos Campos, sou educador ambiental, e nós desenvolvemos, desde 2006, a revitalização de 35 áreas, né, de 35 APPs de nascente em área urbana. Então, ele tem esse diferencial, que é justamente a gente poder revitalizar as nascentes degradadas no meio urbano, né? Quando o projeto nasceu, ele já tinha também a intenção de despertar a atenção para os pagamentos de serviços ambientais, né, o programa PSA, que é na área rural. Mas também tinha esse papel de repensar, né, essas áreas urbanas que são muito esquecidas, né? As APPs urbanas não são respeitadas, né? Então, o tecido urbano avança para dentro das APPs e muitas vezes essa área ela não é reconhecida pela comunidade muitas vezes como uma nascente, né? Então, a gente observa descarte inadequado de resíduos, entulho, móveis velhos, tudo mais. Então, começamos esse trabalho em 2006, e esse ano está completando 15 anos. Nós tivemos a alegria, né, de poder avançar com o programa em diferentes gestões, e isso é algo muito difícil de fazer, porque né, a gente sabe que cada gestão pública às vezes quer imprimir uma marca, e, enfim. Então, nós servidores, a duras penas, conseguimos levar esse programa a sua continuidade e envolvendo as escolas públicas próximas às nascentes. Então, cada comunidade, né, cada nascente, nós trabalhamos com 2 escolas públicas, uma do estado e uma municipal, e desde 2010 nós começamos a envolver a linguagem da educomunicação. Então, com a apropriação, né, dos meios de comunicação pelos alunos, fazendo vídeos, numa época que ainda nem era tão moda como é hoje, né? A gente começando ali com as primeiras câmeras fotográficas, tudo mais. E hoje a gente tem um arquivo de mais de 100 vídeos, né, feitos por alunos, falando da questão hídrica, falando da preservação de nascentes, e do meio urbano, né, falando da mudança da paisagem, da questão dos serviços ambientais, da melhoria do microclima local, dentro do bairro onde eles vivem, onde eles moram, onde eles constroem a vida deles. E para nós é uma alegria muito grande, né, eu falo isso com muito orgulho. Essa semana nós tivemos uma atividade comemorativa desses 15 anos, lançamos um livro que conta essa história com resultados nascente por nascente, quali quantitativos. Foi um trabalho em parceria com o Instituto de Ciência e Tecnologia da Unesp, daqui de São José dos Campos, um projeto de extensão, e que culminou com esse livro. Então, o livro ele está presente no site nascentes.sjc de São José dos Campos, né? Então, nascentes.sjc.sp.gov.br.
E o livro está lá para download. Nós vamos entregar esse livro também para escolas públicas, universidades aqui da região, mas o download já está lá para vocês conhecerem melhor o trabalho, tá bom? E como o professor comentou dessa questão da educação, né, eu vejo que é muito importante a gente despertar isso, né, na tenridade, mas eu penso, reafirmando o que o professor fala, né, que a água é um bem comum de responsabilidade de todos, às vezes é algo assim, às vezes a gente tem uma certa frase de impacto que o pessoal repete, que é, vamos apostar nas novas gerações porque os mais velhos já não adiantam mais. E eu não gosto disso. Eu não gosto disso, porque a responsabilidade é de todos. E eu acho que é até injusto nós, mais velhos, jogarmos nas costas dos mais novos a responsabilidade de consertar aquilo que nós fizemos, muitas vezes, né? Então, assim, a responsabilidade é de todos. Então, independente da idade, todos nós somos responsáveis e isso tem que começar cada vez mais cedo, né? Então, quanto mais cedo isso começar, mais chances a gente tem de formar cidadãos conscientes, né, a respeito eco-cidadãos. Então, era isso que eu queria repartir um pouco, essa experiência, e parabéns, professor, adorei as suas colocações, e já salvei aqui a apresentação que o senhor disponibilizou. Obrigado. Eu queria falar uma coisinha. Tem uma pessoa com a mão levantada, mas não tem nome. Tá como fellow só, e levantou a mão. Tá, joia. Eu não sei o que é. Bom, a pessoa não falou. Eu queria só ler as perguntas, eu acho que não vai dar para responder. Maria Rita fez 2 perguntas em relação ao desmatamento. Qual a maior consequência para a engenharia dos rios, a mudança de percurso ou diminuição do potencial, ou ainda outra consequência, né? E com relação aos demais países, né? E o André perguntou se ele tem uma dúvida, se abastece também o Pantanal ou se passa por cima essa chuva que vem. E a pergunta do Ivo, ela é ampla, né? Qual a sua opinião sobre a alteração feita no Código Florestal em 2012, né? Como que você vê isso? Eu não sei, eu até pensei, essa do Ivo merece um evento só para o código de... Eu não sei onde é que o Ivo está, ele não apareceu aí, está só sem a imagem, Ivo, mas eu acho que é bem ampla essa discussão e muito importante. Né? Então, eu deixo aí as perguntas, se você quiser comentar alguma coisa, tenho adiantado da hora, não sei como todos estão. Tá bom. A primeira questão teve o Pantanal, o Código Florestal, e qual foi a primeira questão? Foi a da Maria Rita. Ela pergunta se, por exemplo, essa alteração, né, do desmatamento, a consequência para a engenharia vai ter mudança de percurso, por exemplo, a chuva, qual é a outra consequência, inclusive para outros países vizinhos? Tá joia. Eu inicialmente queria parabenizar a experiência da Prefeitura de São José. Eu acho que é uma experiência que devia ser generalizada para o planeta, né? A gente tem experiências bem interessantes de recuperação de rios urbanos, mesmo os grandes rios altamente poluídos na Europa, por exemplo, o Sena hoje é ponto turístico, a prefeitura faz o marketing danado, mas aí é justificável de você poder tomar banho de rio no Sena,
no verão, né? Mas aquilo foi altamente poluído. O rio que cruza Londres, né? O bafo, o negócio era tão poluído que o bafo matava, né? E hoje está em circunstâncias minimamente despoluído. Então, tratar dos rios deveria estar na nossa pauta de cidadania urbana. Temos que cuidar do que no mínimo, o que está próximo de nós. Acho vergonhoso, por exemplo, termos o Rio Pinheiros do jeito que está. O Rio Tietê é um debate mais complicado, porque quando o Rio Pinheiros chega na cidade de São Paulo, ele já chega morto, né? Mas o Pinheiros, ele nasce e morre na cidade. Então, a gente podia ser mais responsáveis com esse nosso parente hídrico, né? Sobre a questão da quebra hídrica, da redução dos rios aéreos, não há, no primeiro momento, alteração de rota, não é uma relação direta, é uma relação de redução de quantidade de fluxo hídrico. Como é que é o ciclo hídrico? Nas cheias, né, nos processos de cheias, há fatores que acumulam água. Os aquíferos, a água subterrânea, as florestas, né, as geleiras. Depois que passa a abundância e vem para a escassez, que é natural no holocentro, né, quem acumulou passa a dividir com os demais. Olha que é bonita a natureza, né? É como a gente viu no filme de ontem. De manhã, a mãe natureza joga água para riba, né? E à noite divide com as colegas de baixo a riqueza hídrica. A mesma lógica no nível macro. Então, quando tem abundância, acumula as caixas d'água. Quando tem escassez, distribui, compartilha, né? Sem rio aéreo, não tem caixa d'água. Sem caixa d'água, é secura. Então, não tem alteração de fluxo, tem redução quantitativa da água. Isso é um problema do desmatamento. Por que eu falo quantitativa? Porque a gente tem problema também da qualitativa. Já se encontrou na torneira da cidade de São Paulo agrotóxico usado em Ribeirão Preto. Essa é uma questão qualitativa também que a gente tem que estar preocupados. Não podemos deixar passivamente o banho de veneno que o Brasil está tomando. Perfeito? Aí é a nossa interação política, é a nossa interação social, alertar as pessoas como está o nosso tomate, como está a nossa laranja, abarrotada de química. E a nossa água da bica, né? A questão do Pantanal, sim, né? Toda a parte daquela região. O Pantanal ele fica no cantinho, né? Ali meio Mato Grosso, falando com Paraguai, né? Sim, esse banho, vocês viram que tem 3 setas? Tem uma seta mais para dentro, é ela que alimenta esse pedacinho do Pantanal, que vai até uma parte do oeste argentino. Lembra que são 3 setas, né? Essa seta daqui que alimenta o Pantanal, alimenta aquele pedaço da Argentina. Tá joia? Bem, o Código Florestal, aí dá um debate, como diz a nossa amiga, longo, né? Mas a redução da proteção
dos corpos hídricos, e isso é grave. Corpo hídrico, quanto menos verde, menos volume. Já viram as experiências de pessoas que reflorestaram áreas? Um caso clássico é a experiência do Sebastião Salgado lá em cima nas Minas Gerais, né? Ou aqui a experiência do suíço aqui no estado de São Paulo. Você plantou, ao você plantar, reflorestar, qual é a primeira coisa, quais são as consequências associadas à vida selvagem e água? Aliás, é a água que proporciona condições da vida selvagem voltar a repovoar a floresta, né? Então, por quê? Por causa do ciclo, né, o papel das florestas no ciclo hídrico. Então, ao reduzir a proteção verde dos corpos hídricos, com certeza você tem mais fragilidade nesses corpos e menos volume. Eu não sei se eu consegui ser claro. Conseguiu. Eu coloquei aí no chat, para quem quiser copiar, um projeto de lei aqui da cidade de São José dos Campos para controle de agrotóxicos, da presença desses venenos na água, né? Nós temos uma legislação muito frágil, e a palestra de amanhã provavelmente vai ser assunto, se não for, poderá ser, porque eu sei que o Cabral está inteirado dessas questões ligadas a essa contaminação da água aqui em São José dos Campos, quer dizer, a preocupação que a gente tem em tentar criar uma lei para que a água seja controlada no veneno que está presente nela, e não numa legislação completamente defasada. Perfeito. Eu queria resgatar uma provocação da abertura do nosso diálogo de hoje sobre a ilusão da imensidão hídrica, né? A gente tem uma ilusão da imensidão hídrica. A primeira parte da desilusão, entre aspas, a gente viu no vídeo de ontem, né? Quer dizer, a gente tem só 0,26% de toda a água desse planeta azul, ela é disponível para consumo humano. O Brasil tem uma ilusão de abundância hídrica. Nós não temos, apesar que a gente tem, a gente tem aí 12%, não, porque a Amazônia fica com 80% desses 12%, e a região sudeste, 6%. Vê o motivo da nossa preocupação em preservação da Amazônia. Ela detém 80% da água brasileira, né? E esta água, mesmo numa estrutura de sistema atual, tem os relatórios, né, que falam que tem alguma coisa que está na sombra do nosso debate que eu queria resgatar, que é a questão da saúde sanitária da água, que envolve a questão da qualidade da água. Como eu escrevi no texto, se a gente devolve água podre para a natureza nos devolve podre água para o nosso consumo, né? E o saneamento, acho que vale a pena a gente um dia sentar e fazer um diálogo sobre isso, porque primeiro, só para ter ideia, no relatório de 2019 da ONU, aponta que a cada uma unidade, R$1 ou $1 investido em saneamento público, há um retorno social de $7 ou R$7. Por quê? 4 é a redução do gasto na saúde pública e 3 na rentabilidade do trabalhador. Isto é,
a cada vez que eu invisto R$ 1, aumentando e melhorando a qualidade da água, né, eu reduzo o custo da saúde pública. Por quê? Grande parte das doenças tratadas são causadas pelo acesso inadequado da água. Isso quer dizer que, além dos 4 unidades de redução, eu também tenho 3 de produtividade social. Por quê? Se eu não tenho doença, eu não falto no trabalho, ou eu não falto no trabalho porque meu filho está doente, ou eu não falto no trabalho porque algum parente próximo está doente. E isso é muito importante. No mundo, a gente está numa pandemia, estamos às lágrimas dos indicadores que nós temos vendo a cada fim de tarde, né? Mas há um número que a gente não observa, que é tão medonho quanto 800 crianças até 5 anos morrem por dia por problemas de acesso de água potável. 800 crianças. Ó, morreu uma criança. Morreu outra. Isso é silencioso. Isso não está no Jornal Nacional. Isso não está na nossa... a gente tem que jogar no nosso radar. A gente hoje enfrenta, na nossa pauta política, 2 fenômenos. O primeiro é um racismo ambiental, que a questão hídrica deixa exacerbada. Né? Quer dizer, aonde tem redução de acesso à água, aonde tem escassez hídrica, nas grandes periferias e nos redutos. Da onde? Dos oprimidos. Qual é a cor dela? E outra, a gente tem um problema muito sério da misoginia hídrica. Bate fortemente nas condições das mulheres e das meninas das periferias, porque são responsáveis de obter água, muitas vezes andando por quilômetros mais de uma vez por dia, sob risco de agressão e estupro, para levar água à sua família. Então, por que eu escolhi o tema hídrico? É onde as coisas se encontram. Aonde a opressão mostra a sua cara. Onde a misoginia é grave, onde o racismo ambiental é grave e mata. Não no sentido figurado. Mata. Que nasçam projetos dessa palestra, que nasçam forças para nós lutarmos por melhor garantia da água. Que sirva não como entristece saber tudo isso, quer dizer, confirmar, nós sabemos, né? Mas que seja o nosso alimento para que daqui possam nascer alguns projetos. Como a de São José, é muito bacana esse São José. Mas ainda tem muita coisa para fazer. A mecha é grande, viu? A mecha aí é bem grande. Como dizia o personagem muito engraçado que tinha, o tempo urge e a Sapucaí é grande. Né? Exatamente. Né? E aí eu concordo com o companheiro de São José. Aliás, desde a década de Luciano, desde a década de 70, essa frase me incomoda. País do futuro, o futuro está na mão de vocês. Eu olhava para os adultos na época, na década de 70, né? Hoje eu estou com 60, na época eu tinha lá o meu... Né? Mas que cara folgado, meu, que não faz a parte dele, né? Ele vai deixar o osso para eu me virar, né? Fazer sopa de osso, né?
E hoje eu continuo com a mesma opinião, quer dizer, não podemos deixar que a nossa juventude tenha que se virar com sopa de osso, né? Ou sopa de Sim. pedra, né? E, professor, complementando bem rapidamente, nós estamos organizando, né, no estado de São Paulo, a Pastoral da Ecologia Integral, que eu faço parte da Comissão Socioambiental em São José dos Campos e estou compondo a coordenação da Pastoral da Ecologia Integral no Regional Sul 1 da CNBB, né? O Éder está aí participando, nosso coordenador, e o nosso projeto para esses 4 anos, né, é o tema água. Então, a ideia é, a partir do tema água, discutir a questão ambiental no estado de São Paulo. E daí eu já faço o convite para o senhor, para que a gente possa dialogar e entendo que o senhor poderia contribuir bastante aí nas discussões dessa temática junto à CNBB no nosso estado aqui de São Paulo. Pode ser? Ótimo, Fechou. obrigado. Legal. Fechou. O que eu puder Ótimo. contribuir com o meu pouco saber, estamos juntos. É muito bom juntar as forças aqui. Frei Márcio, eu queria antes pedir para todos colocarem a carinha para fazer um print, né? Um print da tela. Estão aí todos, quem está aí? Isso. Oi, Ana. Oi. Agora é que eu estou vendo vocês. Quem mais? Adilson, eu não consegui fazer o print, eu estou aqui tentando, não printei nada, mas eu tenho certeza que você vai fazer o nosso print. Todo mundo se arrumou bonitinho aqui, tem que sair o print bonitinho. Beleza. Eu botei até perfume. Que bom. Dá para sentir. É bom. Obrigada. Frei Márcio, quer encerrar? Com prazer. Vai falar alguma coisa, Frei Márcio, para nós? Posso falar, sim. Eu queria primeiro, antes de tudo, agradecer ao professor Arlindo pela palestra que ele nos deu, e a equipe que preparou também aqui da nossa querida paróquia. Eu creio que uma das coisas que a gente percebe nessas palestras e nessa reflexão é que nós, da Igreja Católica, sempre trabalhamos com uma ideia fundamental, a natureza. A gente deveria sempre obedecer à natureza. Mas eu me dou conta que, mesmo na igreja, a gente conhece pouco a natureza. Então, quando a gente vê essas reflexões de que a natureza humaniza o ser humano, a gente deve aprender mais e a conhecer melhor. É uma pena que a gente viva num momento tão difícil, que é muito próximo aos anos de chumbo que nós vivemos nos anos 60, né? Que foi de suprimir. A primeira coisa que em 60 fez foi suprimir história e geografia, porque são matérias que podem conscientizar as pessoas. Eu me lembro muito bem disso, que foi substituído por uma coisa que não dizia nada. E eu me pergunto se isso continua assim também, nas escolas públicas, nas escolas particulares. Quer dizer, você informa coisas que não comprometem nada. E isso talvez seja um grande desafio para nós. Por isso que a experiência relatada do campo de São José dos Campos é muito importante, e essa palestra pode suscitar novas experiências conscientizadoras, né, na linha de Paulo Freire, na linha de toda uma reflexão que hoje é vista como suspeita, mas que para nós deveria ser o eixo fundamental para essa conscientização da importância do ambiente para a nossa vida.
A igreja teve um pouco assim, a parte disso. O Papa Francisco, a coisa veio à tona, pela primeira vez, ele critica a economia que mata, a economia que não leva as pessoas a viverem dignamente. Então, que isso seja para nós uma boa lição para a gente se comprometer nessa perspectiva. Essa era a ideia fundamental dessa comissão aqui da nossa paróquia e que eu espero, então, que a gente possa continuar nessa mesma linha. Muito obrigado, então, mais uma vez, professor, pela sua reflexão. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Por levar a sério o convite e se engajar nessa divulgação do seu trabalho. E, gente, vamos fazer propaganda do livro do Arlindo. Como é que faz para ter o seu... Eu vou colocar naquele endereço do blog o link para baixar o livro. O livro você pode baixar de graça. Tá. Legal, tá. O endereço está aqui, Arlindo. Você colocou, eu acho, no começo aqui, cadê? Isso, nesse endereço eu vou complementar, que eu posso alterar a minha postagem do blog, né? E aí eu vou complementar com... caso queira saber um pouco mais, leia o livro. Achei. A primeira postagem você fez a postagem logo no início, 20h27. Está aqui. Tá joia. Tá joia. Daqui a pouco eu vou deixar o link para baixar o livro. Tá joia. Deixa lá no nosso grupo de WhatsApp e a gente divulga. Beleza. Um abraço, gente. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado, pessoal. Valeu. Boa noite. Obrigado, Arlindo. Boa noite. Parabéns, Arlindo. Boa noite. Boa noite. Paz e bem. Boa noite. Paz e bem. Paz e bem. Gratidão. Boa noite. Boa noite. Opa. Cachorrinho. Soltaram os cachorros. É meu cachorro que está aqui, meu. Fazer o quê? Ele veio aqui, aí, ó. Acho que ele queria fazer uma pergunta e não pôde. Com certeza ele é a favor da natureza. Eu estou achando que você é de Jundiaí. O que você fazia aqui na Vila Madalena? Você estava pegando metrô. Eu ficava, por causa da pandemia, né? Mudei de vez. Entendi. Eu calculei que fosse alguma coisa da pandemia. Porque você estava morando aqui, não é? Sim. Eu estou desde o iniciozinho aqui em Jundiaí. Aqui no pé da Serra do Japim. E aí você só dá aula online, né? Sim, eu sou da turminha do grupo de risco. Um jovem senhor de 60 anos. Ixi, hoje está todo mundo com risco. Melhor a coisa ficar assim como está. Jundiaí tá bom. Tá. Muito obrigada, Ailton. Arlindo, foi maravilhoso. Foi muito bom, muito bom. Venha amanhã, Arlindo, se você puder. Amanhã eu tenho um problema que a quarta-feira é a única noite que eu não ministro aula, mas eu gostaria muito. Tá. Mas amanhã e sexta eu tô no debate. Olha, tem uma lista de perguntas aqui. Eu sou meio antiga, olha, tem um monte de perguntas. Com relação ao livro, da questão da polinização, mas aí eu vou prestar mais atenção e a gente conversa, eu te pergunto. A polinização, né, que deixa de acontecer, né? Principalmente do agrotóxico. Eu li no agrotóxico e dos rios voadores também, né? Sim. Porque ele possibilita os rios voadores levam
como é que se diz? Eles não polinizam diretamente, mas eles são os condutores, né? Que eu entendi. Que coisa mais séria, gente. Que horror. Coisa mais séria. Nós estamos perdendo a riqueza, né? Então, aqui em casa, por exemplo, para o pé de maracujá, da maracujá, é eu que estou fazendo o serviço da natureza. Enfio o dedo no negócio lá e enfio o dedo numa flor, joga o pólen no outra flor. É assim que eu estou me virando para a maracujeira da maracujá. Mas ele não dá maracujá? Não dava, porque não tem o inseto para fazer o serviço. Por conta das regiões que poluem. Não, por causa do inseto. Que ele faz o leve trás das flores, né? O inseto, você quer dizer abelha? Abelha ou outros? Não, é um tipo de... Não é bem abelha, é um inseto gordinho, com a bundinha preta gordinha assim, é ele que é o especialista em maracujá. Nossa, que coisa mais séria. Tá complicado. Tá bom. Mas vamos tocando, a gente vai melhorar. A esperança faz parte da utopia. Né? A gente tem que se indignar, né? Eu espero que a minha indignação hoje não tenha sido muito radical. Eu vejo as novas gerações tomando uma outra atitude. Eu tenho muitos casais novos que vão e não é o projeto. O projeto é para o interior, ter uma terrinha, fazer agrofloresta, viver. É a preocupação de muita gente. Eu tenho um sobrinho que está fazendo isso. Seguiu, teve o curso com Ernest Goethe. Permacultura, eu tenho um monte de perguntas, mas eu acho que a gente tomou um tempão aqui. Não, tranquilo. A gente vai ou chama uma outra rodada. Tá. Estamos aí. Tá Tá bom? bom? Boa noite para vocês. Obrigado pela Boa oportunidade. noite, tudo de bom. Tudo de bom. Até. Tchau. Até. Tchau. Obrigada.